O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque viste? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esse foram escrito para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva,
Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, Traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. dá-me uma fé viva. Solta a sua voz, bem bonito. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada Do amor pelos irmãos. Jesus foi um especialista em costurar no mesmo tecido a história e o céu. Jesus foi um especialista em nos ensinar que não tem sentido nós nos prostrarmos diante do altar se a gente não for capaz de reverenciar a sacralidade do irmão que está ao nosso lado. É por isso que o cristianismo, ele não pode ser verdadeiro, ele não pode ser autêntico, se as duas realidades estiverem dissociadas: a história e o céu. Nós não podemos acreditar numa fé que nos coloque o tempo todo na busca pelo céu e que não nos ensina a valorizar a história como um lugar onde nós construímos e antecipamos o que será o eterno. Por isso a misericórdia entra neste contexto para nós, neste tempo de Páscoa. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Aquele que está na história sabe muito bem que a precariedade das coisas faz parte de nós. Nós somos transitórios, minha gente. Nós somos transitórios. A beleza de ontem é modificada e de repente nós nos percebemos modificados hoje. As destrezas do corpo vão embora com o tempo. A gente vai aprendendo a lidar com os nossos limites. Ainda vindo para cá, achei muito bonitinho. A Teca, minha funcionária que cuida de mim, ela veio junto comigo. E a Manuela, netinha dela, era para ter passado o domingo hoje. Por isso que a Teca pôde vir, porque antes ela iria ficar cuidando da neta. Só que de manhã, o pai da Manuela ligou e a Manuela precisou dar um recado para a avó, que ela não iria passar o dia com ela, porque ela chora muito. Vovó, eu não vou porque eu choro. Ela tem 2 anos de idade. A Manuela começou a aprender que ela é limitada, que ficar longe da mãe provoca uma saudade que faz a gente chorar de vez em quando. Quem aqui nunca chorou de saudade da mãe? E aí eu disse isso para a Teca, que bonito. Ela dizia, vovó, eu não posso ir porque eu sei que eu vou chorar. Ela está aprendendo a lidar com ela. Ela já está fazendo uma experiência histórica bastante saudável de reconhecer o limite que tem. Porque quem reconhece o limite que tem, torna-se capaz de receber a misericórdia do outro. Só quem sabe limitado é que procura pela misericórdia. Os arrogantes não querem a misericórdia. Os arrogantes podem até ficar confortáveis, mas oferecendo ao outro a misericórdia. Mas você olhar para o outro e dizer, eu choro, eu sangro, eu tenho pecados, eu tenho misérias. É preciso que se tenha caminhado muito numa experiência de fé para ter coragem de reconhecer essa indigência. É preciso muita coragem para caminhar, para andar nessa direção e de ser capaz de olhar nos olhos do outro e dizer, eu sou frágil,
A minha essência é de vidro, quebro fácil. Mas quando o ser humano se encoraja para poder dizer isso, para assumir isso para ele mesmo, nós entramos na dinâmica da palavra de Paulo, que o tesouro existe, mas ele está dentro de um vaso de barro. E você poderia assumir isso para a sua vida. Eu sou um tesouro precioso, mas eu estou guardado num vaso de barro. Minha gente, a liturgia de hoje concilia de maneira muito sábia a ressurreição e a penitência. Esse é o momento onde a igreja se baseia para estabelecer o sacramento da penitência. Este texto, quando Jesus olha para os discípulos e diz: o pecado que você perdoar será perdoado, o pecado que você não perdoar não será perdoado. Então ele institui o apostolado. Nós somos padres por causa dessa passagem também. Um dos sacramentos que nós celebramos com vocês está fundamentado nessa passagem. É aqui que a igreja buscou a fonte do sacramento da penitência. Quando você vai diante de um padre, diante de um sacerdote, ajoelha-se ou sentado, não importa, e você coloca a sua essência de vidro para fora, e você conta aquilo que você faz, que te machuca, que machuca o outro, que isso é o pecado. E porque machuca a mim, machuca o outro, é claro que machuca a Deus, porque nós somos imagem e semelhança. Aquilo que fere a imagem de Deus em mim, está ferindo nele também. Você vai lá, conta o seu pecado, você fala: padre, fiz isso, fiz aquilo. Você já está até imaginando o que você faz. Aquilo que lhe pesa, aquilo que lhe desfigura, aquilo que retira a sua capacidade de ser parecido com Jesus. Cristianismo é isso, minha gente. É a gente ser cada vez mais parecido com o Mestre. É a gente ter as mesmas atitudes. É a gente ter os mesmos pensamentos. É a gente, com muita sabedoria e disposição, vasculhar o coração todos os dias ao final, e você expulsar aquilo que em você não está sendo parecido com Jesus. Ter essa honestidade. Esse detalhe da minha personalidade não se parece com Jesus ainda, então eu preciso da conversão. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida. Pronto, chegamos ao ponto. A nossa fé precisa ser traduzida na nossa vida. Se eu acredito no ressuscitado, eu tenho que ser parecido com Ele. Então qual é o pecado que eu preciso perdão todos os dias? Qual é o pecado que eu preciso pedir perdão a Deus todos os dias na minha vida? Aquilo que me impede de ser parecido com o Mestre. Eu sou arrogante, então eu preciso todos os dias: Senhor, retira essa arrogância do meu coração. Essa é minha essência de vidro, é aqui que eu quebro, é aqui que eu dou defeito. Senhor, eu sou muito ciumento, e porque sou ciumento, eu sou capaz de cometer atos cruéis com as pessoas, Senhor. Eu sou capaz de inventar histórias, eu sou capaz de mentir, porque sou ciumento. É aqui que eu quebro. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida. Como é a outra frase? Testemunhada no amor pelos irmãos. Olha que lindo isso. Quando é que a gente é capaz de mudar o nosso coração? Quando somos obrigados? Quando uma lei nos obriga? Não. A gente pode até obedecer por um tempo, porque a lei estabeleceu aquilo. Mas se a gente não entra no coração da lei,
A gente não obedecerá quando o outro não estiver nos observando. É assim que funciona. Se o ensinamento não entra dentro do nosso coração, se essa compreensão de que nós precisamos ser parecidos com o Mestre, como dizia o Padre Toninho aqui ontem, que nós precisamos ficar debaixo daqueles raios constantemente, se nós não estivermos dispostos a viver este processo que nos encaminha à semelhança deste homem, deste Deus, por isso ele se encarnou, para que pudesse viver como nós, para que pudesse andar como nós, e nas festas que nós gostamos de ir, e nos mostrar que é possível viver tudo isso de maneira saudável. Olhe para a vida de Jesus, e você vai ver uma fé viva, uma fé nova, traduzida diariamente numa postura que o fez constantemente um homem misericordioso. O evangelho de hoje, minha gente, é um momento em que ele pede a nós: leve a misericórdia ao mundo, leve a misericórdia àqueles que precisam. Ainda que você não possa levar sacramentalmente como eu posso, no momento em que você me procura como padre, e você pede: Padre, absolve os meus pecados, eu quero sair daqui mais leve. Mas você pode oferecer ao outro o sacramento do seu amor, a sua capacidade de amar. É ali que você se mostra cristão. É ali que nós damos testemunho ao mundo de que alguma coisa aconteceu dentro de nós de verdade, de que nós não somos filhos de uma obrigação religiosa. Não, até passamos pela obrigação religiosa. Um dia foi necessário a gente aprender que existe uma lei que nos pede para ir regularmente encontrar-se com o Senhor no templo. Mas depois essa lei já não serve mais para nada, porque eu sou um homem livre. Depois que eu me torno livre é que eu sei obedecer. Antes da liberdade interior não existe obediência, minha gente. Você pode até viver coagido, mas não obedece, porque obedecer é ouvir com o outro. Obedecer a Deus é você ouvir a Ele aquilo que é melhor para você, quando a sua consciência está tão iluminada, tão livre das suas misérias, que você é capaz de ouvir pela voz do bom senso o que Deus quer para você, o que é melhor para você. Muita gente não consegue ouvir a voz de Deus, é porque não tem bom senso. O bom senso não existe mais nos dias de hoje em muitas pessoas, porque elas estão cada vez mais ofuscadas pelos pesos do mundo, pelas misérias do mundo, que nos deixam cada vez mais cegos. E que porque nos deixam cada vez mais cegos, deixamos de ser penitentes, deixamos de reconhecer diariamente onde é que nós estamos sendo diabólicos, onde é que nós estamos sendo maldosos, onde é que nós estamos sendo irônicos, onde é que nós estamos impedindo que este Cristo se manifeste em nós e através de nós ao outro. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Por quê? Por quê? Por que tem de ser nova? Assim como essa canção quer ser sempre nova. Porque a fé de ontem serviu para ontem. Pobre daquele que fica dizendo: olha o que Deus já fez na minha vida. Pobre daquele que fica se retroalimentando das graças já recebidas ao longo da história. Bobo daquele que fica dizendo que Deus já fez tudo em mim. Aí é que entra o valor da humildade de dizer: o que Deus fez em mim está apenas começando. Sim, minha gente, o que Deus fez em nós está apenas começando. O que Deus quer fazer em nós está apenas começando. Você não faz ideia do que Deus ainda vai realizar na sua vida. Você não faz ideia do que Deus ainda vai realizar no seu coração, se esta festa da misericórdia de fato acontecer nas entranhas da sua alma. Porque quando eu entrei aqui, um único pensamento me ocorreu: nós ainda não conseguimos destruir o inferno, mas uma trinca na parede hoje nós fizemos. E é assim que nós vamos destruir esse infeliz, porque o diabo não é outra coisa senão um infeliz.
porque ele não provoca nada de bom, minha gente. Quem já viu aqui alguma realidade diabólica ser boa? É só destruição. Se você assiste os noticiários de manhã, os crimes, as tragédias, tudo aquilo nasceram por quê? Porque o diabo está semeando entre nós o seu inferno diariamente. E porque lá falta alguém que esteja comprometido com esse poder de quebrar, ainda de fazer uma trinca nessas paredes. Como? Penitência. É o evangelho de hoje. Aquele que está ressurreto me faz o tempo todo olhar para as minhas misérias e pedir perdão por elas. Não se acostume com seus defeitos. Nada pode ser mais nocivo na vida cristã, nada pode ser mais nocivo à nossa caminhada espiritual que a gente se acostumar com os defeitos que tem. Se você se acostuma com seus defeitos, o diabo se aloja naquele defeito e vai semear o inferno dele através de você. Se eu me acostumo com as minhas misérias, com os meus defeitos, o diabo vai encontrar espaço para semear o seu inferno a partir de mim. E nós padres não estamos livres disso não. Se nós não vigiarmos diariamente, nós corremos o risco de ficar diabólicos. Nós somos a igreja penitente. Sejamos honestos. Quantas vezes nós semeamos o inferno através de um sorriso maldoso, através de uma palavra, através de um gesto, através de uma fofoca? O que é a misericórdia? É a oportunidade que você tem de reconhecer isso. Que é natural você chegar aqui e dizer: eu sou assim mesmo, Senhor. Olhar Deus nos olhos e não ter medo de dizer: sim, eu sou esse mesquinho, eu sou esse ser mesquinho, mas pela ação da sua graça eu posso me tornar santo, eu posso me tornar perfeito. Não no sentido de estar acabado, pronto, não, mas no sentido de estar a caminho de uma harmonia que me faz cada vez mais ser um legítimo representante do Mestre aqui. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Como é que a gente inaugura a nossa vida cristã? Quando a gente é batizado. Quando você é sacramentalmente mergulhado nas águas, você deixa de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus. Quando você é batizado, a igreja lhe concede todas as graças pela ação do Espírito, cuja função específica é nos santificar ao longo da história, ao longo da vida. Você recebe todos os instrumentos para ser um bom cristão. Como? Graças aqui que você recebe, que você não vê. O sacramento está agindo em mim ainda. O sacramento não termina. Quando você foi mergulhado no batismo, lá apenas começou a história. Seu batismo não terminou. Como é que nós renovamos o nosso batismo? Pelos sacramentos. Você renova pela penitência, você renova pela Eucaristia. É como se fosse uma atualização. Desculpe minha linguagem, ela não é correta, mas ajuda a gente a entender. Você de vez em quando não faz um download? Atualiza as coisas no seu celular, no seu computador, para que o programa continue funcionando normalmente? Se você não faz a atualização, o que acontece? Vai deixando de funcionar. A vida cristã é a mesma coisa. Você recebeu um sacramento que é a raiz, que é a fonte, que vai fazer com que você tenha condições de fazer essas atualizações e renovando cada vez mais aquele sacramento recebido. Você foi batizado e toda vez que você vai à missa, você atualiza as graças do batismo na sua vida. E hoje, nesse sacramento que a igreja nos lembra, nesse evangelho, quando você é capaz de reconhecer a sua miséria
e Deus vem em socorro da sua miséria, então nós estamos adentrando o contexto da misericórdia. Isto é, Deus não se cansa de nós. Deus não se cansa de nós. Não há nada que a gente possa ter feito na nossa vida, não há nenhum erro que a gente possa ter cometido que nos retire do direito de dizer aqui hoje que nós continuamos sendo filhos queridos e amados por Ele. Não há nada que você possa ter feito. E por que eu digo que se a gente ainda não conseguiu destruir o inferno, hoje pelo menos uma trinca na parede a gente fez? Eu não tenho medo de estar equivocado naquilo que vou dizer a vocês. Só a misericórdia pode salvar o mundo. Só a misericórdia pode salvar esse mundo. E quando eu acompanho vocês fazendo o terço da misericórdia pela televisão, eu fico pensando que eu sou um filho da misericórdia. Sou padre do Sagrado Coração de Jesus. Toda a minha vida foi lá, profeta do amor, ministro da reconciliação. Toda vez que eu vejo as meninas fazendo o terço com vocês em casa, quem acompanha em casa aqui o terço da misericórdia, olha isso. Minha gente, se a gente levar a sério aquelas palavras, ninguém pode nos segurar como cristãos, não. Você se tornará revolucionário, como? Através da sua misericórdia, através do seu coração misericordioso. Porque a misericórdia é uma forma aprimorada da lei. Não adianta você obedecer à lei, é só a misericórdia que nos leva ao coração da lei. Então você já imaginou essa festa cada vez maior, esta festa cada vez mais prestigiada, com cada vez mais adeptos? Essa devoção nos dada por hoje, São João Paulo II, nos autorizada por ele. Essa devoção tem o poder de transformar o mundo, sim. Por quê? Porque onde existir um ser humano trabalhado, com uma espiritualidade trabalhada a partir do conceito de misericórdia, ali existirá um cristão verdadeiramente parecido com Jesus. Porque infelizmente, por causa das nossas fraquezas, muitas vezes nós somos cristãos, mas estamos longe de ser parecidos com Jesus. Quando o outro precisa de nós, quando o outro precisa da nossa compreensão, minha gente, se você pudesse ver o que eu já vi nessa vida, como padre, que eu sempre digo que nós padres, nós temos ainda uma oportunidade maior, porque nós conhecemos os avessos da humanidade. Quantas pessoas que chegam diante de nós envergonhadas do que elas fizeram, do que elas viveram. O que elas precisam de mim? O que elas querem de mim naquela hora? É só o meu coração. Não querem a minha teologia, não precisam daquilo que a faculdade me ensinou. São poucos os que vêm procurar uma dúvida de fé, não é verdade? Padre, eu estou um pouco confuso para compreender a trindade econômica. Não. A maioria dos que me procuram precisa de um motivo para continuar vivendo. E ali naquela hora, a minha teologia não basta, a minha filosofia não basta, os meus conhecimentos gerais não bastam. É só o meu coração visitado pela misericórdia de Deus que aquela pessoa precisa. Só isso, nada mais. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada pelo amor.
amor aos meus irmãos. E aí? É nessa hora que a gente evangeliza. Quando o outro precisa do nosso amor, quando o outro precisa da nossa compreensão, quando o outro precisa do nosso coração religioso, só isso. Por isso eu digo que a gente fará uma grande trinca no inferno, se todos nós que estamos aqui voltarmos para casa mais misericordiosos. Se nós voltarmos para casa mais misericordiosos, muitas famílias serão transformadas a partir daquele que voltará misericordioso. Se cada vez que o terço da misericórdia chegar à sua casa através da canção nova, o seu coração realmente for tocado por essa onda de misericórdia, que lhe faz olhar para aquele que mora ao seu lado com um pouco mais de disposição a ele, você realmente quebrará as paredes do inferno dentro da sua casa. Ninguém vai te segurar. Porque de nada vale o sepulcro estar vazio, de nada vale o sepulcro estar iluminado, se aqui o meu coração tudo permanece obscuro. Se essa ressurreição não me contagia, se ela não me empresta uma fé nova diariamente, capaz de ser traduzida através da minha vida, no amor pelos meus irmãos, na minha capacidade de me reconhecer frágil, de pedir perdão ao Senhor todos os dias, para que eu não me acostume com os meus pecados, para que eu não me acostume com os meus erros, porque nisso consiste a misericórdia. A misericórdia comporta a justiça, não é um amor bobo, porque às vezes a gente acha que a misericórdia é aquele constante, eu posso ir lá fazer o que eu quiser porque Deus me perdoa. Não, a misericórdia é um movimento das entranhas, quando a sua consciência se torna parecida com a consciência de Jesus. Porque quem é parecido com Jesus não vai viver essa mesquinharia, vou pecar e depois Deus me perdoa. Essa mesquinharia é para quem está lá de braço dado com o capeta. O verdadeiro filho da misericórdia, o verdadeiro filho da misericórdia zela pelo pecado que comete, vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça. O verdadeiro filho da misericórdia não é aquele que acha que Deus está o tempo todo disposto a tolerar as nossas infantilidades cristãs. Não, a misericórdia é um conceito forte, meu amigo. Não é um conceito para fracos. A misericórdia não é um conceito para preguiçosos. A misericórdia é um conceito para gente de coragem. Gente de coragem que tem a oportunidade de dizer diariamente: em mim, a partir de mim, o inferno será quebrado. Eu quebrarei tudo que for diabólico ao meu redor. E se você ficar atento a isso, você vai perceber que não é tão difícil assim quebrar as paredes do diabo. Ele vai embora toda vez que o seu amor vem para fora. O diabo não tolera ficar ao lado de quem ama cristamente. Não tolera. O diabo não fica numa casa onde o amor fraterno prevalece. A única maneira de exorcizar esse diabo nos nossos dias é você amando de maneira cristã. Padre, pelo amor de Deus, vai fazer o exorcismo na minha casa que nós estamos todos encapetados. Meu marido é um pemba. Ouse levar a dinâmica da misericórdia para a sua vida. Você vai ver, você vai ter capeta importunando e querendo ficar lá dentro. É expulso toda hora que a sua voz clama pelo poder do misericordioso e você se torna parecido com ele. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada
testemunhada no amor pelos irmãos. E se você ficar disposto a levar essa misericórdia a quem passar pela sua vida, você vai começar a fazer milagre, viu? Você vai fazer milagre, porque hoje em dia, nós não estamos necessitados de realidades sobrenaturais. Nós estamos tão pobres humanamente, minha gente, que nós estamos necessitados de realidades naturais, de sorrisos, de abraços, de verdade. Isso não é sobrenatural, não. A graça sobrenatural está agindo em nós o tempo todo, basta você alcançar. Agora está difícil você conviver com gente que naturalmente possa amar, com gente que naturalmente possa ser honesta, com gente que naturalmente possa ser fiel. Está raro. E é por isso que aquele que está sob a dinâmica da misericórdia não vai descansar, enquanto não perceber em si mesmo aquilo que a distancia de ser naturalmente cristã. O cristianismo não pode ser um esforço o tempo todo, ele precisa ser natural. Nós precisamos buscar naturalmente esse Deus, e isso é conversão, é penitência, é fruto da ressurreição em nós. Quando você começa a agir naturalmente de acordo com a vontade do Senhor na sua vida, e então você vai socorrer os que estão desabrigados. Da mesma maneira, quando tem uma enchente e as pessoas perdem as suas casas e não tem mais para onde voltar, estão desabrigados. Só que todos os dias outros tipos de enchente estão acontecendo ao nosso redor, desabrigando as pessoas. Ontem mesmo, eu estava em Patos de Minas. Nós fizemos um evento muito bonito ontem para o Hospital de Câncer de Barretos. E antes de começar, entrou um casal muito sem jeito. Sabe quando já entra querendo sair? E eles me cumprimentaram. Aí ele virou e falou assim: padre, na verdade a gente queria conversar com o senhor, mas eles disseram que não pode. E eu vi que ele estava desabrigado. Eu vi que eles estavam sem casa. Eu olhei nos olhos daquele rapaz e daquela moça, ainda mais tímida que ele, acuada. Eu percebi, eles estão sem casa. E às vezes a gente tem uma pretensão de achar que Deus nos leva a um lugar para uma coisa, e você chega lá e percebe que se enganou, que não foi para aquele grande evento que Deus te levou. Quantas vezes vocês viveram isso? Não é verdade? Quantas vezes nós vamos em missão, achamos que o que Deus preparou para nós foi aquele povo, aquela multidão, aquele palco, aquela música. Claro, tudo aquilo é importante, vai tocar o coração de muita gente, nós acreditamos nisso. Mas nunca perco a oportunidade de perceber que nos bastidores Deus arma alguns palcos muito mais importantes do que aquele que estava me esperando. E aí? Eu olhei para aquele moço e imediatamente identifiquei que ele estava desabrigado, que ele precisava de mim como padre, e que ele não tinha que obedecer à regra que ele escutou lá na porta: não converse com o padre, tira uma foto e vai embora. Não. Ele olhou para mim, aquela moça como se estivesse sentindo muito frio, sem conseguir posicionar os braços de maneira confortável. Ela se esfregava o tempo todo, ia com a cabeça baixa, e os dois numa certa distância. Ele falou assim: padre, nós sepultamos a nossa filha ontem. A nossa única filha, padre. 1 ano e 2 meses. Caiu na piscina da nossa casa e morreu afogada.
Aí ele me disse assim: e eu sou o culpado, padre. Eu sou o culpado porque eu estava cuidando dela. Minha gente, você pode imaginar o que você escutar de um rapaz que não deve ter nem 30 anos, um fardo desse? E nisso imediatamente a moça chegou, segurou minha mão, falou: padre, me explique por que isso aconteceu. Me explique por que essa tragédia aconteceu na nossa vida, padre. Minha gente, arrancar um fardo como esse de um coração, arrancar uma dor como essa, ou ajudar a compreender uma dor como essa, só quem acredita mesmo nos raios dessa proteção. Caso contrário, é só desespero que nos resta. Eu olhei para ele e me disse: meu filho, você nunca mais vai dizer que você foi o culpado pela morte da sua filha. Todos os dias tragédias acontecem. Todos os dias pessoas inocentes morrem. E quem dera nós pudéssemos recolher todos os que estão agora, neste momento, sendo vítimas de uma tragédia. Quem dera nós pudéssemos evitar todas as desgraças do mundo. Retire do seu coração toda dúvida, toda culpa. Eu disse para ele: retire, pelo amor de Deus, não leve essa culpa com você. E para ela eu disse: e deixe de perguntar qualquer coisa, sofra como você puder sofrer, só isso. Porque nós acreditamos que essa dor merece ser sentida, que esta lágrima precisa ser derramada, para que a ressurreição, a força da ressurreição possa nos chegar. O que aquele casal precisava de mim? O que eu ofereci àquele rapaz? O que eu ofereci àquela moça? É coisa que só um padre pode oferecer? Não. Naquele momento, sem nenhuma resposta, apenas um abraço, uma dor compartilhada, uma oportunidade de ficar junto alguns instantes, de conversar, e só oferecer ao outro o coração da gente e sentir com ele. Isso é misericórdia, minha gente. Quando o amor que nós encontramos, quando o desabrigado que nós encontramos pela vida, a gente tem a coragem de oferecer um espaço no nosso coração. E ontem foi tão bonito, um povo tão espiritualizado. Quando eu tive a oportunidade de contar o que havia acontecido, e esse casal estava bem ao lado do palco, e eu fazia assim, indicando que eles estavam ali, imediatamente aquela multidão que estava no parque de exposição, toda ela estendeu os braços naquela mesma direção e começou a rezar. Sem ninguém pedir, sem ninguém solicitar, aquela multidão estendeu os braços na direção onde aqueles desabrigados estavam e realizou o gesto de misericórdia que lhe era possível. E foi bonito ver o número de pessoas que depois foi, que abraçava, que colocava a mão no rosto. Ali você identifica que o cristianismo pode realmente transformar uma dor. Aquele casal, quando terminou, o Márcio e a Renata, é o nome do casal. Eu tinha dito uma coisa para eles que era muito verdade. Se eu pudesse ressuscitar alguém, em muitos momentos eu passo, gente, se eu tivesse o poder de ressuscitar alguém, quem eu ressuscitaria? A minha irmã, que foi embora tão cedo, que me amava tanto, que eu a amava tanto? Meu pai? Ontem, minha gente, a dor daquele casal foi tão aguda para mim, que eu não ressuscitaria ninguém da minha casa, eu ressuscitaria aquela menina.
para que ela pudesse voltar. E aí, quando terminou, o Márcio me abraçou e me disse assim: padre, o senhor não pode ressuscitar a Carol, mas hoje, através desse povo, Deus ressuscitou o meu coração. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Para encerrar, eu não tenho dúvida de que ontem o que transformou o coração daquele casal, daqueles desabrigados, e você pode ter certeza que alguma coisa aconteceu neles sim, porque eu vi como eles chegaram, eu olhei nos olhos quando eles estavam ali, quando eles adentraram aquela porta, e estava no mesmo lugar quando eu saí para ir embora, e eles foram também. Eu sei que nenhuma mágica aconteceu lá. Eles tiveram que adentrar a casa da solidão, tiveram que entrar no lugar onde a menina morreu, tiveram que ver o quarto vazio, tiveram que conviver com a ausência, e isso será uma dor terrível durante muitos dias. Quem já perdeu alguém sabe do que eu estou dizendo. Mas você pode ter certeza que a misericórdia manifestada através daquele povo ontem em Patos de Minas, que foi um movimento natural, minha gente, ninguém pediu, vamos estender os braços na direção desse povo, não. Foi um movimento natural de gente que amou naquela hora, porque isso é o conceito de misericórdia, é quando você é capaz de viver a dor do outro, você não é indiferente ao que o outro sofre, e isso sim é transformador, isso sim faz o mundo ser melhor, isso sim faz o mundo ser muito, muito mais cristão. E eu não tenho dúvida de que aqui existe muita gente assim, capaz de olhar para aquele que está do lado e identificar-se com a dor que está sendo sentida ali, e de estender uma mão e dizer: eu também sou frágil igual você, eu também sangro, eu também choro quando morrem as pessoas que eu amo, mas eu estou aqui para oferecer o meu coração ao seu. Eu estou aqui para oferecer o meu coração ao seu. Hoje Jesus instituiu os apóstolos para que eles pudessem perdoar os pecados. Nós estamos fazendo esse trabalho. Hoje, milhões de pessoas confessaram os seus pecados a algum sacerdote, algum apóstolo, algum ministro instituído pela igreja. Mas você pode ter certeza que muitos não terão coragem de chegar até o nosso confessionário. A responsabilidade será sua. Quando pela sua vida você viver esse apostolado da misericórdia, quando você olhar nos olhos daqueles que estão perdidos pela vida e levá-los a acreditar de que Deus deixou um tesouro precioso no coração deles. E você, se você levar o seu cristianismo a sério, você terá a oportunidade de consolar muitos corações, como ontem o coração do Márcio e da Renata foram consolados. Porque, minha gente, nós ainda não temos o poder de ressuscitar os mortos, volto a dizer, mas tem muito vivo, tem muita gente viva ao nosso lado, necessitada de ressurreição. E essa ressurreição chegará através do Cristo que mora em mim, que mora em você. Dá-me uma fé viva, fique em pé comigo. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, uma fé nova. dá-me uma fé nova,
traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Só você. Dá-me uma fé. Mas pede com o coração, que o Senhor visite o seu coração, que Ele lhe conceda essa graça de ter um coração misericordioso, que nunca lhe falte misericórdia àqueles que passarem por você, no amor pelos irmãos. Uma última pergunta: quem aqui às vezes sente que o coração está velho, mas não velho de idade, viu? Com falta de disposição. E eu também, cansado. Ai meu Deus, não aguento mais isso. Lá vem ela de novo com a mesma história. Não é assim? Ai meu Deus, lá vem ela com a mesma lamúria. Isso é falta de misericórdia, é? Às vezes falta misericórdia. Às vezes falta misericórdia com o seu marido. Oh, e como falta, padre. Às vezes falta misericórdia com a sua esposa. Ixi, com o irmão, com o amigo. Pois é. Vamos trincar as paredes do inferno com a nossa capacidade de amar. Vamos trincar esse inferno com o nosso poder cristão. Você pode muito. Você não pode imaginar o que Deus ainda fará através de você, da sua capacidade de ser misericordioso. Amém. Testemunhada No amor pelos irmãos. Dá um abraço em quem está do lado. Dá um abraço carinhoso em quem está do lado. Esse é o território da sua santidade. Esse é o lugar onde você pode exercer a misericórdia. É nesse lugar que você pode trincar a parede do inferno. Você que está em casa, bate lá na porta do quarto que está fechada. Entra lá e dá um abraço e dizer: eu amo você. Isso. Me perdoa por todas as minhas falhas. Vamos quebrar as paredes do diabo dentro da nossa casa, com a nossa capacidade de amar, com o nosso jeito cada vez mais parecido com o de Jesus. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Padre Fábio, muito obrigado. Vamos sim trincar o inferno cada vez mais. Cada vez mais. Obrigado. Obrigado porque nos impregnou de misericórdia. E não apenas impregnou, impregnados de misericórdia, o Senhor nos impulsionou para sermos misericórdia. Muito obrigado mesmo. Tenha certeza que a Carol já intercedeu pelo Senhor para que houvesse inspiração e unção na sua pregação. E os corações foram atingidos, porque um coraçãozinho assim toca o coração de Deus.
Por isso, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,